de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do Ofício das Leituras, na Liturgia das Horas, é tirado dos sermões de Santo Agostinho, bispo, do século V da nossa era cristã, e traz como título: Estes mártires viram o que pregaram. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha por toda a terra, chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes ele havia dito: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo retorquiu: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé que haveria de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, construirei a minha igreja, porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra. Não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino do céu. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim, manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibas que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi o que em outra passagem o Senhor diz a todos os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo, e em seguida: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor, mas quando Cristo fala a um só, quer deste modo insistir na unidade da igreja e dirigir-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos
Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligaste. Desliga por amor o que ligastes por temor. E assim, o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro 1, 2 e 3 vezes. Num só dia, celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como que um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo, consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. É verdade que no calendário, o dia de São Pedro e São Paulo é dia 29 de junho. No entanto, no Brasil, sempre que há uma solenidade muito importante e esse dia cai num dia de semana que não é feriado, a igreja leva essa solenidade importante para o domingo seguinte, de modo que mais pessoas possam participar. Por isso que não celebramos São Pedro e São Paulo no último dia 29, mas hoje, dia 2 de julho, celebramos solenemente essas 2 chamadas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Pedro, que se destaca pela autoridade que foi dada por Cristo de conduzir a igreja, de reger a igreja, ele que é chamado o príncipe dos apóstolos, e Paulo, que se destaca pela sua pregação e pela missão, pela responsabilidade que teve de levar para fora das fronteiras de Israel o anúncio do Evangelho. Pois bem, ouvimos esse belo texto dos sermões de Santo Agostinho, que nos mostra justamente o que se deu na vida daqueles 2 homens. Eles viram aquilo que pregaram. Ou seja, anunciaram uma palavra que não era deles, mas de Cristo. Obedientes a Cristo, levaram a sério o anúncio do Evangelho até o derramamento do sangue. E por isso, anteviram o céu, ainda caminhando na terra, mas viram em seguida Deus face a face. E aquilo que eles ensinaram aqui neste mundo, hoje contemplam na eternidade de modo pleno e acabado. As colunas da igreja, que derramaram seu sangue como Cristo em Roma, são inspiração para nós, para que possamos também viver do lado da verdade, no anúncio do Evangelho, no ensinamento da mensagem de Jesus e não de outra qualquer mensagem, para que possamos também um dia ver aquele que pregamos, contemplar aquele que anunciamos. E neste domingo, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora, colocando nossa confiança na sua intercessão, sabendo que ela conduz nossa vida com nossos pedidos, preces e agradecimentos a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um dia do Senhor cheio de graça, cheio de bênçãos em sua vida. Que você faça a experiência do ressuscitado e seja sinal de ressurreição na vida dos outros também. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.